Hoje iniciaremos uma série de mensagens cujo tema é Mulheres Fortes e Brilhantes. E para começar essa série de mensagens, eu vou começar falando da Rainha Esther. E quem foi a Rainha Esther? Quais são os segredos da Rainha Esther? O que a tornou uma mulher forte e brilhante? A Rainha Esther era filha de Abidaí, da tribo de Benjamim, e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mardocai, como quiser, que era funcionário do palácio do rei Assuero. E aconteceu, com o tempo, que o rei Assuero, por médio do decreto, ele deu basta no seu casamento com a rainha Vasti e por um decreto ele removeu o título de rainha dela. E num consenso com os seus, fizeram tipo um concurso de Miss. Buscaram mulheres brilhantes, maravilhosas, virgens, para serem tratadas durante um tempo e depois serem apresentadas ao rei. E aquela que mais agradasse ao coração do rei seria coroada rainha. Os judeus, naquele tempo, eram muito perseguidos, porque eles eram considerados um povo de segunda classe. Porque tudo era concentrado nas mãos dos persas. Porque os persas serviam os deuses do rei do palácio e a cultura do rei. Enquanto os judeus, eles tinham a sua própria cultura e adoravam ao único Deus. E aí, as coisas ficavam cada vez pior para o povo judeu. E para piorar ainda mais, por um engano, o rei baixou um decreto dizendo que todos os servos do palácio deveriam se curvar, ajoelhar diante de Amã, que era seu ministro queridinho. Mardocai, como um bom judeu, se recusou a se dobrar diante de outro que não fosse o Deus único e verdadeiro. E com a conversinha daqui para ali, essa informação chegou a Amã. E a ira de Amã cresceu. Amã ficou revoltado. E como ele era queridinho do rei, ele foi até o rei e conseguiu um documento para acabar não só com a vida de Mardocai, mas com todo o povo de Mardocai. E é aí que entra o brilhantismo e a força da Rainha Esther. Que ela foi escolhida como a mulher mais bonita, mais linda, e que agradou o coração do rei mais que todas as outras mulheres. Vamos confirmar isso lendo no livro de Esther, capítulo 2, versículo do 15 ao 17. E diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres,
e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, do 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E aí começa a jornada de Ester. Quando Amã descobriu que Mardoquai se recusava a dobrar-se diante dele, ele conseguiu esse documento para exterminar o povo judeu. E não só para exterminar o povo judeu, como ele ouviu conselhos, inclusive da sua esposa, para fazer uma forca para enforcar Mardoquai. A rainha Ester, que antes de ser rainha, era uma menina judia, uma menina que não teve referência feminina dentro de sua casa, uma menina que cresceu sem orientação, sem ter com quem conversar sobre coisas de menina, de adolescente. Uma menina que, vivendo no meio daquele povo da Pérsia, ela olhava para o futuro dela e era completamente desmotivada. A rainha Ester não tinha motivo nenhum para se tornar o que ela se tornou. Para se tornar uma mulher forte e brilhante. A rainha Ester, mesmo depois de ser coroada como rainha, era admirada por todos pela sua modéstia e sua humildade. A rainha Ester, ela saiu da lama para o palácio. Mas ela tinha uma virtude. Ela não esqueceu o seu povo. Ela não esqueceu a sua origem. E ela foi tão sábia, tão brilhante e tão forte, que por causa da força e do brilhantismo da rainha Ester, todo o mal que Amã planejou contra o seu tio e contra o seu povo foi destruído. A rainha Ester, ela teve a coragem de ir até o rei sem ser chamada, correndo o risco de ser morta. Mas a rainha Ester entendia que ela tinha um Deus na vida dela. Ela entendeu que ela estava ali naquele lugar, não pela sua beleza, mas pela graça de Deus. A rainha Ester foi brilhante. Ela foi diferenciada entre todas aquelas mulheres. Ela obedeceu ao seu tio. Quando ela negou, não, ela omitiu. De onde ela veio, quem era o seu povo. Ela obedeceu ao eunuco que achou graça. A vida de Ester. Ela se comportou como uma dama. E o que me chama a atenção,
que Esther, com toda essa vida devastada, sem pai, sem mãe, criada por seu primo, que a Bíblia não diz que era casado ou não, ela não perdeu a força, ela não perdeu o brilho, porque a Bíblia diz que ela era linda, formosa, maravilhosa. Você consegue enxergar uma menina órfã, criada por uma pessoa que trabalha o dia todo, e ela fica sozinha em casa, cuidando da casa, cuidando da comida? Ela deveria ter no máximo 17 anos. Você imagina essa menina sendo maravilhosa, sendo formosa com essa vida? Qual era a expectativa de Esther? Mas Esther foi forte e brilhante. O rei, quando ela decidiu entrar na presença do rei, depois de planejar tudo, o rei disse para ela: metade do reino eu te dou, se pedires. E Esther, forte e brilhante, ela poderia ter pedido a metade do rei, mas não. Ela estava ali para salvar o seu povo. Ela estava ali por um propósito. E o rei estendeu o cetro para ela. E o rei amava tanto esta mulher que ele retirou aquela ordem de exterminar o povo. E melhor ainda, o próprio Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoquai. E eu trouxe 3 lições. 3 lições para mim e para você. Os segredos da rainha Esther. Os segredos da rainha Esther, que está escrito neste livro, para que a gente possa se tornar uma mulher forte e brilhante. A primeira característica de Esther foi ser confiável. O rei, com certeza ele tinha grandes homens que ele podia contar. Grandes homens servindo ele. Mas eu tenho certeza que a força do rei, que o lastro, que a fortaleza do rei estava na confiança de Esther. Porque se ele não confiasse nela, ele não teria feito o que ele fez. E a pergunta que eu faço para você hoje: você é uma pessoa confiável? As pessoas confiam em você? Você, no lugar de Esther, você seria capaz de colocar a sua vida em risco pelo um povo, já que você já estava bem? Você seria capaz? Será que você é confiável na empresa que você trabalha? Será que você é confiável na igreja que você frequenta? Será que você é confiável nos seus relacionamentos, nas suas amizades? Responda só para você.
Porque Esther respirava confiança. Para um rei, naquele tempo, depositar confiança em uma mulher, essa mulher com certeza seria uma mulher forte e brilhante. E eu deixo essa pergunta para você. Você é uma pessoa confiável? As pessoas podem confiar em você? A segunda lição que eu aprendo aqui na Bíblia, que era a segunda característica de Esther, era foco no presente. Era positiva. Esther, com toda a sua bagagem negativa, com todo o seu desgosto, com todas as suas dores, ela não ficou presa ao vitimismo. Ela não ficou presa ao seu passado. Ela não ficou se lamentando, porque ela poderia dizer, eu vou lá na frente do rei, se ele me matar. E se ele ficar com raiva de mim e tirar minha coroa? Ela poderia pensar nela. Ela poderia pensar, eu não quero voltar para aquela vida que eu vivia. Eu agora sou rainha, eu sou poderosa. Eu sou a rainha Esther. O que é que eu tenho a ver com esse povo aí fora? Mas não foi isso que Esther fez. Esther não ficou presa ao seu passado. Ela entendeu que ela tinha uma missão. Ela entendeu que Deus a trouxe ali para uma missão. E ela convocou todas as suas criadas. Ela fez um jejum de 3 dias. Aquela mulher poderosa, aquela mulher linda, ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ela não era vítima do passado. Ela não reclamou do que os persas faziam com ela. A pergunta que eu deixo para você, a pregação hoje é curtinha. A pergunta que eu deixo para você é: como você reage diante dos seus inimigos? Porque Esther, diante de Amã, seu pior inimigo e queridinho do seu esposo, Esther se planejou. Esther usou de sabedoria. Eu, como coach, digo, Esther tinha inteligência emocional. Ela controlou o seu impulso, suas emoções. Ela não fez nada de impulso. Ela não fez nada para estragar o plano perfeito. Que mulher, diante de um inimigo tão perigoso como Amã, e além de tudo, queridinho do seu esposo, iria preparar um banquete. E se não bastasse 2 banquetes, ela tinha foco no presente. Ela não ficou presa ao seu passado. Ela reagiu diante dos inimigos dela com fé, planejamento, esperança e a certeza que existe um Deus que resolve todas as coisas.
Esther deveria agir diferente. E ela estaria coberta de razão. Mas não foi isso que aconteceu. E quanto a você? Como é que você reage diante de uma fofoca contra o seu nome? Como é que você reage quando você descobre que alguém está planejando alguma coisa contra você? Quando eu pensava diferente, quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, quando eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje, ou melhor, que eu tento ter, a minha reação era completamente diferente da de Esther. Quando eu sonhava que tinha alguém planejando alguma coisa contra mim, sabe o que é que eu fazia? Eu ia chorar. Eu ia me vitimizar. Eu ia me lamentar. Eu ia dizer que estava todo mundo contra mim. Teve momentos que estava mesmo. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que o mal que planejam contra mim, Deus transforma em bênção. Hoje eu sei o que está escrito nesse livro. Tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Você entende isso? Você aceita isso na sua vida? Você acredita que tudo, que esse mal que está acontecendo hoje na sua vida vai colaborar para o seu bem? Você acredita que essa pessoa que saiu da sua vida foi para o seu bem? Você acredita que o emprego que você perdeu foi para o seu bem? Ou você está aí, deitada em uma cama, com a cortina fechada, a luz apagada e um monte de remédio em cima do criado mudo. De vez em quando pega no celular. E hoje, para sua sorte, eu estou aqui dizendo a você: levanta e come. Levanta daí de onde você está. Porque Deus não te fez para isso. Deus não te criou para ficar em um quarto escuro, presa, sem esperança na vida. Deus te criou e te chamou para ser forte e brilhante. E é isso que você tem que ser. Não importa o que teus inimigos estão planejando contra você. Não importa se já tem uma forca armada para cair, para você ser enforcado. Porque se você crê em Deus, eu te afirmo que é o teu inimigo que vai cair naquela forca. Esther, uma mulher forte e brilhante. E você? Como você reage diante dos seus inimigos? Reage como o cachorro vira-lata que quando bate o pé corre? Ou reage como um Rottweiler? Que foi assim que Esther agiu, uma comparação esdrúxula. Agiu como um Rottweiler. Eu falo do Rottweiler porque eu já criei um. E o inimigo pode até subir no muro. O Rottweiler não late. Ele só fica olhando. Mas se o inimigo se
se atrever a entrar no recinto que tem um Rottweiler, ele não sai de lá vivo. E essa força que você precisa ter. O inimigo pode estar ao seu derredor. O inimigo pode estar rangindo os dentes. O inimigo pode estar se mordendo, pode estar até em cima do seu muro, tentando, planejando te atacar. Mas se ele se atrever a entrar, a pisar onde você está, ele vai ser destruído com o poder de Deus. E quando eu falo isso, eu falo com autoridade. Eu lembro que eu estava em um culto de família na casa de uma pessoa da igreja que eu frequentava. E nesse momento que eu estava ali, antes eu tinha orado bastante, porque o Espírito Santo estava fluindo, eu orando antes de começar essa célula. E quando a dona da casa, uma senhorinha, ela veio gritando e parou na minha frente. E eu naquele momento eu não entendi nada. Eu achei que ela não estivesse bem. Só que ela olhou para mim e disse: não me mate não, não me mate não. E eu sem entender nada. Só que eu estava inocente ali. E estava uma roda de irmãos. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher levou empurrão. Eu digo que foi um empurrão virtual. E aquela mulher saiu assim para trás e caiu no colo de uma irmã. E ela só gritava: não me mate não, olhando para mim. Aí eu te pergunto, o inimigo tinha planejado ou não contra mim? Quando ela olhou para mim, quando ela veio até mim, ela enxergou a Dina ou enxergou o anjo do Senhor? Ou enxergou fogo nos meus olhos? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus age. Você pode não conhecer o seu inimigo, mas Deus conhece. Deus sabe quem são os seus inimigos e Ele está pronto para te defender. Você só precisa crer. Último tópico. Esther tinha humildade. Ela mesmo, depois de ser coroada rainha, ela não deixou de ser adorável Esther. Aquela que tratava todo mundo bem. Aquela que cuidava de todo mundo. Sua modéstia e sua humildade continuam. Talvez, na minha cabeça, independente da beleza, da formosura de Esther, talvez seja o que mais agradou ao rei. A humildade dela. Diferente da outra, que foi destituída do cargo, da coroa, do posto, do título, sei lá do quê. Esther humilde. Ela poderia ter dito: venham cá, servas, fiquem 3 dias sem comer e sem beber, enquanto eu vou me alimentar bem, porque se morrer, morre de barriga cheia. Mas não. Ela disse: eu e minhas servas entramos em jejum 3 dias. E você? Consegue fazer a metade de um dia, 12 horas de jejum, por uma causa importante que você tanto quer? Ou sua cabeça dói? Ou você fica tonta? Ou você perde o foco?
Você precisa aprender com as mulheres da Bíblia e se tornar uma mulher forte e brilhante. Ela mesmo sendo formosa, maravilhosa. Eu só não sei se ela se vestiu com vestes de saco. Mas eu sei que ela ficou 3 dias sem comer. A humildade leva a gente para um alto nível. Como sempre, eu com meus exemplos, para finalizar. Quando eu trabalhava lá na Bahia, no Banco Econômico, meu irmão era gerente. E meu irmão elogiava uma moça que aos meus olhos e das minhas colegas, muito feia. Só que ela se arrumava muito bem e era muito educada. E essa moça veio até a nossa agência e como a gente estava ali rindo por trás, doida que ela fosse embora para falar mal dela. Na segunda-feira chegamos cedo. Assim que o banco esvaziou, sentamos à mesa na frente do meu irmão e perguntamos: é aquela mulher que você tanto elogiava, que você só falava dela, que você disse que era maravilhosa? E a gente dando risadas. Ele olhou para mim, para minhas 2 amigas, e falou assim: eu nunca esqueci. Ele disse: prestem atenção. Uma mulher, ela pode ser linda como for. Ela pode ter o corpo perfeito. Mas se ela for grossa, mal educada, nem um cão quer ela no inferno. Mas uma mulher, ela pode não ter nada de bonito. Ela pode ser feia, mas se ela for fina, elegante e educada, todo homem a deseja na face da terra. Eu nunca esqueci esse conselho do meu irmão. Mulher não nasceu para ser ignorante. Mulher nasceu para se posicionar como Esther se posicionou. Ela não perdeu a humildade. Ela não deixou de ser feminina para ela lutar contra um tão grande inimigo como Amã. Ela agiu como uma bela dama. Preparou um lindo banquete, que era o que ela sabia fazer. E ela conseguiu o que ela queria. Por causa da força, por causa da humildade, do foco, da confiança, de ser confiável. Esther conseguiu livrar não só o seu tio, mas todo um povo. Ela impediu que eles fossem exterminados. E eu te dou esse conselho. Seja uma pessoa confiável. Seja uma pessoa humilde. E nunca perca teu foco e tua positividade. Esqueça o que ficou para trás. E olhe para a frente, porque o melhor está por vir. Isso eu te garanto. Que Deus te abençoe.